Fala galera, beleza? Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o Richard Designer e basicamente nesse conteúdo eu vou te instruir aqui, eu vou te ensinar como você pode trabalhar com brilhos na sua imagem, tá? Você trazer mais vida para ela e de fato você fazer esse ajuste de maneira específica, tá? Muitas das vezes a gente tem muita dificuldade em tratar certas coisas no Photoshop pelo fato de não dominarmos as bases, os princípios de como funciona essa ferramenta, tá? A lógica por trás do Photoshop faz toda a diferença no momento da edição. Tanto para você realizar um efeito específico, como você saber caminhos que levam até o mesmo efeito, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Eu não vou te apresentar somente uma forma, eu vou te apresentar diversas para que você consiga realmente ter uma assertividade nas suas edições e você consiga entender a lógica e não somente entender como se realizar tal efeito, fechou? Então, sem mais delongas, vamos para a tela do Photoshop que eu vou te ensinar passo a passo, beleza? Então, já aqui na tela do Photoshop a gente consegue perceber o seguinte, que essa imagem ela possui os tons dela um tanto quanto tímido, né? Não há um contraste tão forte, os brilhos também não são tons fortes aqui presentes nessa imagem, a informação de brilho não é tão boa, então de uma certa forma a gente pode dar um up, dar mais vida a essa imagem somente adicionando brilho nela, tá? Depois a gente pode trabalhar com equilíbrio de cores ou então um contraste geral, mas o foco aqui, o objetivo desse conteúdo é justamente trabalhar nesse assunto de brilhos, tá? Então, basicamente, para a gente iniciar aqui a questão do efeito em si, é interessante a gente entender a lógica do preto e do branco na máscara de camada aqui dentro do Photoshop, beleza? Então vamos lá. A lógica é o seguinte, tudo que tá preto ele vai esconder, tudo que tá branco ele vai revelar, vai aparecer aqui na minha imagem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma cor sólida, na cor laranja pode ser também, e arrastar aqui para baixo da imagem, você percebe que ela some, correto? Por quê? Porque a imagem está sobreposta em cima dessa camada da cor sólida. Se por acaso eu pegar aqui o brush e abrir uma máscara de camada nessa imagem e começar a pintar de preto, você vai ver que a cor laranja ela começa a surgir. Então eu vou vir aqui ó, do lado desse FX, tá? Na máscara de camada, e aqui você vai perceber que ele vai habilitar esse quadradinho em branco para você, tá? Se por acaso você quiser trazer esse quadrado, essa visualização no zero, né? Você não vê essa imagem pintada tudo de preto, é só pressionar a tecla Alt, beleza? E clicar aqui em cima da máscara de camada que ele vai sumir, beleza? Basicamente é isso. Se eu vim aqui com o brush na cor branca, você vai perceber que ele vai começar a revelar a minha imagem, tá? Vai começar a revelar a minha imagem. Por quê? É aquilo que eu falei. Tudo que está em branco revela, tudo que está em preto esconde, né, na minha máscara de camada. Se por acaso eu apertar a tecla X aqui e inverter essa cor de primeiro plano e começar a pintar de preto, ela vai sumir. Então, com base nessa lógica, a gente vai estar utilizando aqui também essa questão para a gente estar conseguindo trazer esse efeito de brilho em áreas específicas, ou seja, justamente nas áreas de brilho, tá? Então, beleza, eu vou fazer o seguinte. Digamos aqui, vou escolher essa máscara de camada, digamos aqui que eu queira aplicar uma camada de ajuste e vir aqui em níveis. Puxando os níveis aqui, ó, puxando os tons de brilho, lembrando que os níveis são separados de três formas, tá? Tons mais escuros, que são os tons de sombra, meios tons e aqui os tons de brilho, tá? Beleza, se eu puxar o brilho aqui, você pode perceber que ele está aplicando em toda a imagem, né? Ou seja, nos meios tons e também aqui nos tons de sombra, tá? Basicamente isso, ele está clareando aqui os tons de sombra e está clareando também os meios tons. Não é isso que eu quero apenas fazer de modo seletivo nos brilhos, tá? Uma forma que você poderia estar fazendo isso, aqui, como eu disse, não vou explicar somente uma forma, mas diversas, tá? Uma forma que você poderia estar fazendo isso é dando dois cliques aqui nessa camada de ajuste e falando para o Photoshop o seguinte, olha só, retire esse efeito de todas as partes escuras, tá, da imagem abaixo, ou seja, então aqui você percebe que tem dois slices, né? O primeiro, que é justamente esta camada, que é a camada de ajuste em si, e o slice, que é o segundo slice, que é justamente a camada subjacente. Essa camada, ela é a camada de baixo.
Então, beleza, eu quero pegar aqui, ó, esse slice e falar, tira de toda a área escura esse efeito, beleza? Essa camada de ajuste. Então, eu posso fazer isso e você percebe que a transição, ela se torna muito dura, né? Você percebe que ele vai realizando aqui um granulado por onde ele vai tirando, tá? Então, como é que eu posso suavizar essa seleção? Justamente clicando com a tecla Alt, tá? Aqui nessa setinha e separando, trazendo essa suavização, tá? Aí eu posso arrastar um pouco mais para cá, posso arrastar para cá, enfim, justamente para ele tirar mais ou permanecer mais. Então, basicamente, o antes e depois é justamente esse, tá? Você percebe que, como eu disse, os tons dessa imagem eram tanto quanto tímidos, né? Agora você percebe que traz uma vida para essa imagem justamente aplicando brilho. Claro que a opacidade poderia diminuir um pouquinho, enfim, justamente para a gente ter esse equilíbrio, mas olha só a diferença que já traz. Porém, essa forma, essa maneira, não é a maneira que eu mais curto fazer, tá? Então, a forma que eu acho interessante é justamente essa daqui. Eu vou pegar essa imagem, tá? E eu vou duplicar ela, beleza? Ctrl J. E com aqui a segunda camada selecionada, né, que é a camada duplicada, eu posso vir aqui em imagens, ajustes e níveis, beleza? Aqui em níveis eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui os tons de preto, ou seja, eu vou reforçar os tons de preto, tornando o preto cada vez mais preto e os meios tons cada vez mais preto também, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar um pouquinho para cá, escurecendo essas áreas de sombra e escurecendo um pouquinho essas áreas de meios tons. Agora eu vou pegar e vou reforçar o brilho, beleza? Eu vou vir aqui, ó, com esse slice no brilho, vou voltar um pouquinho. Você percebe que junto a ele os meios tons também andam, tá? Mas isso é interessante para a gente trazer um brilho também para essas áreas. Se por acaso ficar uma área que você não curta muito, algo do tipo, não tem problema. Só ir na máscara de camada e acertar isso certinho, tá? Então, beleza. Basicamente ficou assim. Eu posso modificando aqui, ó. Lembrando que, já pontuando aqui, tudo que eu deixar mais claro, ele vai tornar brilho na minha imagem, beleza? Na hora ali da mudança do modo de mesclagem, esse tipo de coisa, ele vai se tornar brilho. Então, eu quero menos brilho na minha imagem. Então, eu pego os meus tons aqui e fecho mais um pouco. Somente essas partes aqui que vão ficar mais brilhosas, né, na minha imagem. Porém, eu quero um pouquinho dos meios tons e eu quero bastante aqui dos tons de brilho. Vou deixar mais ou menos aqui, tá? Beleza, show de bola. E vou puxar um pouquinho mais esses tons de preto aqui para selecionar ainda mais esses tons brilhosos da minha imagem. Vou dar um OK e beleza. Aqui que está o pulo do gato. Lembra que eu falei que tudo que está preto ela some, ou seja, esconde na máscara de camada e tudo que está branco ela revela? Então aqui é o seguinte, nesse momento aqui eu vou abrir os parâmetros de matiz e saturação apertando a tecla de atalho Ctrl U. Lembrando que esse atalho eu vou esses parâmetros, né, eu vou estar aplicando na imagem na qual eu fiz esse efeito de brilho, tá? Basicamente aqui em saturação eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir por completo essa saturação, beleza? Então basicamente vai seguir aquela lógica no qual a gente estava comentando, que é justamente os tons pretos vai sumir e os tons brancos vai permanecer na minha imagem, beleza? Então aqui eu vou dar um OK e agora é só basicamente eu mudar o modo de mesclagem para um modo que retire os tons de preto e mantenha os tons mais brilhosos da minha imagem, beleza? Então aqui nesse caso é basicamente divisão e também subexposição de cores, tá? Subexposição de cores vai ser interessante nesse caso aqui porque ele mantém um pouco dessa essência das cores que estão abaixo na minha imagem original, beleza? Sendo que você percebe o seguinte, que esse parâmetro, né, que esse brilho em si, ele se encontra muito forte. Então é o momento da gente reduzir aqui a opacidade, beleza? Trazer uma opacidade mais ou menos para 46% nesse caso aqui. Vai de caso para caso, seja o que for, você vai precisar ir testando tanto os modos de mesclagem, quanto a questão dos níveis, se você puxa um pouquinho mais para cá, puxa um pouquinho mais para lá, vai depender das áreas, né, nas quais você quer colocar brilho e vai depender um pouco também da opacidade na qual você vai utilizar. Então vai de imagem para imagem e isso varia, tá? Então aqui, ó, só dessa maneira você consegue ver a diferença. Olha como a imagem ela já ganha mais força, né? Somente com esse parâmetro
de brilho, beleza? Somente mexendo nesse tom. Então aqui, ó, mais próximo, olha só, por exemplo, o símbolo aqui do Audi, olha só como ele ganha mais força, ganha mais visibilidade, o contraste ele aumenta, enfim, basicamente dessa forma. Essa maneira é muito interessante da gente estar fazendo. Olha só, eu estou interrompendo esse conteúdo aqui justamente para te pedir para você se inscrever aqui abaixo, tá? Você ativar as notificações e também deixar o like nesse vídeo, tá? Lembrando que eu tenho diversos outros conteúdos aqui dentro desse mesmo canal, então acabou esse vídeo, parte para outro, busca mais conhecimento, adquire mais informações, enfim, que eu tenho certeza que você vai conseguir estar evoluindo cada vez mais, beleza? E ó, faz assim ó, no teclado, seja o que for, comenta qualquer coisa para que esse conteúdo ele chegue em mais pessoas, beleza? Então é isso, tamo junto, aproveite aí a aula, continue assistindo e é nóis. Uma maneira que eu gosto também é o seguinte, eu vou excluir essa camada, tá? E nessa camada original, eu vou vir aqui ó, em selecionar, beleza? E intervalo de cores. Aqui nos intervalos de cores eu vou setar aqui para o Photoshop falando o seguinte, eu não quero selecionar vermelhos, amarelos, verdes, enfim, nada disso, nada de cores, mas sim os tons da imagem nos quais eu quero, beleza? Então aqui eu tenho tons de pele, sombras, tons médios e realces. Como a gente está falando de brilho, o tom certo que a gente realmente vai utilizar é justamente os tons de realce. Nessa miniatura aqui embaixo você consegue ver justamente onde está sendo aplicado aqui a sua seleção, seguindo a mesma lógica. Preto some e branco aparece, beleza? Ele revela. Então aqui nessa miniatura você vai conseguir ter um controle, se você puxa mais para cá, puxa mais para lá, se está revelando na área que você realmente quer, enfim. Aqui nesse grau de seleção ele funciona basicamente como feather, que é justamente a difusão, ou seja, você pega, lembra aquele primeiro slice que a gente estava puxando, que é o Blend If? Então, quando a gente pega e puxa o slice sozinho, ele traz uma transição muito seca. Agora, quando a gente separa o slice e realmente puxa, ele suaviza, beleza? Então, é justamente isso. O grau da seleção é justamente se ele vai fazer uma seleção mais seca ou então vai fazer uma seleção mais suave, beleza? Então, eu gosto bastante aqui de utilizar quase aqui no máximo, aqui por volta de 70%, 60% mais ou menos, vou deixar em 70%, que a gente consegue controlar, tá? E aqui a escala é justamente o quanto esse efeito ele vai ser revelado, o quanto os realces em si dessa imagem ele vai ser mostrado aqui em forma de seleção, em forma de camada, beleza? Então, se eu puxar aqui para 255, você percebe que ele puxa menos informações de brilho. Agora, se por acaso eu vim puxando aqui mais para baixo, ele vai revelando até estourar até esse ponto aqui de se tornar branco, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou puxando até ver aqui onde fica interessante para minha imagem. Eu acho que 152 já tá legal e eu vou dar um OK, beleza? Apertando a tecla OK, você vai perceber que ele vai fazer uma seleção. E é basicamente com essa seleção no qual a gente vai realizar esse ajuste fino, tá? Esse ajuste específico. Então eu venho aqui, ó, em camada de ajuste e eu posso colocar curvas, posso colocar níveis, mas eu prefiro trabalhar com curvas que a gente pode adicionar tanto mais brilho quanto também pode adicionar cores a esses tons de realce, tá? E vice-versa também. Então, se eu pressionar a tecla Alt e clicar aqui nessa máscara, olha só que interessante que ele fez. Então, ele manteve as partes em branco e escondeu as partes em preto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, os tons de preto aqui nas minhas curvas, você vai perceber que ele não vai afetar de jeito nenhum nos tons de preto da minha imagem, beleza? Porque a máscara de camada está bloqueando que esse efeito venha a ser utilizado em outros pontos, tá? Então, voltando aqui para minhas curvas, agora eu tenho livre acesso aqui de edição somente nesses tons de realce. Ah, eu quero trabalhar somente nos tons de preto. Então, eu vou fazer o seguinte, duplicar essa camada de ajuste, né, com essa camada, com essa máscara de camada, e vou apertar aqui na máscara de camada, Ctrl I, ou seja, ele vai inverter essa camada, tá? Essa máscara de camada, e basicamente a seleção vai ser invertida também, fazendo com que você tenha total controle aqui nas sombras, beleza? Então, ó, eu vou aplicando aqui, ele não aplica nos realces, ou seja, nos brilhos. Então, se por acaso eu quisesse colocar um tom de vermelho nas sombras,
é só puxar aqui e ele não vai afetar os tons de brilho. Por exemplo, vou fazer um contraste aqui de vermelho com o azul. Eu vou puxar o azul aqui, ó. Você percebe que já traz um filtro, um tom bem interessante aqui para minha imagem, beleza? Eu poderia ter essa edição muito mais assertiva, muito mais controlada. Mas aqui o ponto principal é o tom de brilho, tá? Acaba que um tutorial para uma coisa eu acabo revelando outras coisas aqui para você tá explorando cada vez mais essas ferramentas, cada vez mais essas técnicas, enfim, e você ter cada vez mais carga de conhecimento. Outro benefício que a gente tem nessa forma aqui de realizar esse efeito é justamente o controle de intensidade na qual a gente tem. Então, basicamente, a gente não precisa ficar mexendo na opacidade para tornar o efeito mais forte ou então diminuir a intensidade desse efeito. É justamente através das curvas, tá? Que subindo ela, a gente aumenta essa intensidade e descendo ela, tornando ela mais próxima aqui do centro, de fato, ela reduz essa intensidade, beleza? Então aqui, basicamente, eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos, tá? Vou deixar assim. E olha só como a imagem ela se torna mais atraente, mais interessante. Olha só como os tons dessa imagem faz com que a imagem ela se torne mais viva, né? Então, basicamente aproveitando essa seleção que nós temos aqui nessa máscara de camada, eu vou também aplicar cor a esse tom específico, tá? Que é esse tom de brilho. Então, eu vou vir aqui, ó, vou mudar de RGB e vou mudar aqui para vermelho, beleza? Então, aqui basicamente funciona com as cores opostas. Se eu subir para cima, eu vou trazer um tom mais avermelhado, e se eu subir para baixo, se eu descer, né, de fato eu vou trazer aqui um tom mais azulado, beleza? Que é o oposto vermelho e azul. Aqui funciona a mesma coisa, azul e amarelo, beleza? E aqui a mesma coisa, verde e magenta, basicamente isso. Então eu vou pegar aqui o vermelho, vou adicionar um pouquinho mais, tá, de vermelho. Vou pegar aqui o verde e vou tentar trazer para o magenta, vou ver se fica interessante. Ficou interessante, show de bola. E agora em azul, eu vou dar uma equilibrada nesses dois tons aqui, trazendo mais ou menos assim. Eu acho que vai ficar legal. E agora eu vou diminuir um pouco a intensidade desse brilho. Vou vir aqui no branco, diminuir só um pouquinho, tá? Aqui eu acho que já vai ficar legal. Show de bola. Olha só como a imagem ela se torna muito mais atraente. Se por acaso eu quiser trabalhar um pouco mais nela, é justamente com o equilíbrio de cores ou então com aquela seleção específica. Eu vou fazer até isso aqui, ó. Eu vou duplicar, ou melhor, vou criar uma nova camada de ajuste, tá? Para não pegar essas informações desse gráfico no qual eu tenho. Eu vou pegar aqui, ó, uma nova curvas e vou pressionar a tecla Alt, vou clicar nessa máscara de camada e arrastar para cima. Ele vai perguntar, o Photoshop vai perguntar se você quer substituir a máscara de camada. E você coloca aqui que sim, beleza? E agora eu vou inverter essa máscara de camada justamente para eu trabalhar aqui nos tons de sombra, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, Ctrl I, show de bola. E agora eu vou trabalhar somente com cores, tá? Então eu vou vir aqui em azul, por exemplo, e vou puxar um pouquinho aqui o tom de azul e já ficou interessante, tá? Eu vou puxar aqui o tom de verde um pouquinho, fechando para o magenta. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que já ficou legal. Show de bola. E com esses dois ajustes, para mim já tá ok, tá? Tanto no quesito de sombras, quanto no quesito de brilho. Então, olha só a transformação que nós tivemos aqui nessa imagem, somente mexendo em brilhos e somente aplicando cores aos seus lugares específicos, tá? Áreas específicas como de sombra, área específica como de luz, beleza? Então, ó, esse é o antes, uma imagem com tons tímidos, cores mortas, realmente estava dessa forma e agora olha só a transformação que a gente deu nessa imagem. Então é isso, espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Mande aqui, ó, um feedback aqui abaixo, é muito importante ver seu comentário, é muito importante ver o seu gostei também. Enfim, o seu like faz com que, de fato, outras pessoas consigam ver e ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que mais pessoas tendo acesso ao conteúdo e melhorando as suas habilidades no Photoshop, automaticamente o mercado do design se torna cada vez mais valorizado, beleza? Porque serão pessoas com mais conhecimento, uma carga de conhecimento mais aguçada e automaticamente o valor por esse tipo de serviço ele vai aumentar. Então a sua contribuição faz com que você se auto-beneficie também, fechou? Então é isso, te aguardo no próximo conteúdo, é nóis, valeu e fui!